Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise, né? Com spoiler, óbvio, né? Até porque eu não dividi o filme em análise sem spoiler ou com spoiler. Então é uma análise só com spoiler de Mickey 17, galera. Esse novo filme de ficção científica lançado, né? Com o protagonista aí de Robert Pattinson. Vamos falar sobre a direção do filme, a minha nota pro filme, né? A minha crítica pro filme. E óbvio, como é uma análise com spoiler, eu vou falar da crítica do filme com, né? Partes ali do filme que eu gostei, que eu não gostei, né? Então vamos começar justamente falando sobre a nota, galera. Bom, o filme recebeu até uma nota boa, né, no Rotten Tomatoes, 77% de aprovação dos críticos e 73% de aprovação do público. A minha nota não vai ficar muito longe disso não, tá? Eu dou 7.5 de 10 pro filme e assim, eu fiquei muito em dúvida entre 7.5 e 8, tá? Eu fiquei muito entre essa dúvida. Por muitos momentos no filme eu falei, pô, o filme é 8, por muitos eu falei, o filme é 7,5, o filme é até 7, né? E aí depois criou todo o clímax final do filme e 7,5 é a nota que eu dou para o filme, galera. E bom, por que eu dou 7,5? Por que eu não dou uma nota a mais? Galera, Mickey 17 foi um filme muito bom, um filme de ficção científica que foge completamente em alguns momentos do gênero de ficção científica. E isso eu gostei pra caramba, porque isso surpreende a gente, sai da nossa rotina. A gente não tá esperado sempre a ter as mesmas coisas em ficção científica, monstros não sei o que lá, né? Bota Duna, como por exemplo, que é um filmaço, né? Mas que tem monstros, que tem seres de outros planetas, sabe? Clichês de ficção científica que a gente também tem em Mickey 17 e que, por exemplo, cara, eles mudam pra caramba as coisas na história e surpreende a gente. Eles fogem da rotina do gênero de ficção científica, né? Por exemplo, os Creepers, né? Que são aqueles bichinhos, aqueles monstrinhos do planeta lá que eles estão, né? Cara, isso tudo foi muito bem desenvolvido e não só são monstros de ficção científica. Toda a metáfora que eles criaram em cima desse neocolonialismo, né? Do Marshall, né? O personagem do Mark Ruffalo, colonizando todo aquele planeta, toda a metáfora que eles criaram em cima foi muito boa, porque eles não estavam só lutando contra os Creepers no final do filme, o Marshall, né, o personagem do Mark Ruffalo, não queria só colonizar o planeta e destruir os monstrinhos. É uma grande metáfora e uma crítica ao neocolonialismo, a tudo que a gente já presenciou na história da humanidade, né, de toda a colonização de vários países. Então, o filme ele foge só da ficção científica, e isso é um ponto que eu gostei pra caramba dentro desse filme, sabe? Porque, cara, eu de verdade, sabe? Eu não vi, na minha vida toda, né? No pouco tempo de vida que eu tenho, eu nunca vi uma ficção científica, um filme de ficção científica que tenha, além, né, óbvio, de Interestelar, ou eu não tô falando de grandes filmes de ficção científica, os maiores de todos os tempos. Eu tô falando de filmes de ficção científica na prateleira de Mickey 17 que não abordaram, sabe? Coisas assim, críticas, metáforas por trás da ficção científica. E isso é um ponto que eu gostei pra caramba no filme, né? E assim, na minha opinião, o segundo melhor ponto do filme é a atuação. Cara, que isso, sabe? Tipo assim, é aula de atuação. Por mais que em certas cenas a gente olhe e fala, pô, esse momento do filme não tá legal, não se encaixou muito bem no filme. Aí a gente vê o Robert Pattinson, a gente vê a Naomi, a gente vê o Steven Yeun, a gente vê esses grandes atores atuando bem pra caramba e a gente até esquece de cenas que não foram muito interessantes pro filme, sabe? Por exemplo, aquela cena da menina espremendo a espinha do Mickey Barnes lá no começo do filme. Porra, é uma cena que é desnecessária demais, sabe? Não tem importância. Até foge um pouco da seriedade que o filme tá colocando pra gente. Mas, sabe, em outros momentos é compensada pela grande atuação que você nem lembra. Talvez você que viu o filme e tá vendo esse vídeo nem lembrasse dessa cena, entende? Porque o filme te compensa com as cenas que são meio nada a ver no filme, meio jogadas, ele te compensa com as ótimas atuações. E eu já queria começar falando da atuação da Naomi. Cara, que atuação de gala, sabe? Seja no momento final do filme, sabe? Eu vi o filme em inglês, então dá pra entender um pouco mais da atuação, sabe? E, porra, bem demais, sabe? O filme inteiro. Ela começa como uma personagem meio bem coadjuvante. Eu até acho que eles erraram, né? E, pô, do nada ela desaparece no filme, a gente não tem muita explicação do que aconteceu com ela, ela volta depois. Isso foi uma coisa que eu achei errada até no filme, sabe? Mas ela vem ganhando protagonismo até o final do filme e se torna uma das grandes personagens do filme, né?
seja na reta final ali do filme, do momento final da personagem no filme, ou seja também, obviamente, durante o filme inteiro, né? E, óbvio, não podia deixar de falar de Robert Pattinson. Cara, genial, sabe? Uma das melhores atuações que eu já vi ele atuando, tá? Eu não tô brincando, sabe? Apesar de não ser o melhor filme do Robert Pattinson, é uma das melhores atuações dele, com certeza, galera. Ele dá vida a Mickey Barnes muito bem, seja o Mickey 17 ou o Mickey 18, sabe? E ele faz esse jogo de personalidades muito bom, porque apesar da gente estar vendo dois personagens sendo interpretados pelo mesmo ator, que é o Robert Pattinson, em um momento nós estamos vendo o Mickey 17, que é a personalidade do Mickey desde o Mickey 1, né? É a mesma personalidade quando ele vai morrendo e recapitulando suas memórias, é a mesma personalidade. E aí quando acham que ele morreu e, né, fazem o Mickey 18, é uma personalidade completamente diferente, uma personalidade que nunca existiu em nenhum Mickey Barnes. Justamente, né, isso é proposital, até porque eles criaram uma segunda versão de uma 18ª versão de Mickey Barnes, sendo que a 17ª ainda estava viva. Então é um jogo, sabe? Justamente, criaram uma versão dele com a original ainda estando viva. Por isso que são personalidades completamente diferentes. E o Robert Pattinson manda bem pra caramba nesse jogo de personalidades, nesse jogo de atuação. Também não podia deixar de falar do Mark Ruffalo. Cara, faz um vilão muito bom, sabe? A gente, assim, nunca viu praticamente o Mark Ruffalo como um grande vilão, assim, de um filme. E ele faz esse filme, cara, com uma leveza, sabe? Muito flexível, de um jeito que, cara, você se sente muito bem assistindo o Mark Ruffalo como vilão, né? E eu já queria entrar justamente nesse quesito. É um ponto negativo pra mim a seriedade do filme ser quebrada em diversos momentos. Porque, assim, em um momento você tá vendo um filme super sério de ficção científica, um filme onde, pô, a gente tá vendo essa briga de personalidades do Mickey 17 com o Mickey 18, tudo acontecendo, eles tendo que esconder, né, que eles agora são multiplicados, tendo que esconder isso tudo, o Mickey 17 recebendo ali várias honras por muitas coisas e tal, sendo que era pra ser o Mickey 18, um filme que tá sério até esse ponto e do nada passa pra muitas cenas de humor desgastantes, sabe, do próprio Mark Ruffalo. Não é culpa do ator, é culpa do roteiro, é culpa da direção, entende? Nessa cena, sabe? Isso não tira o mérito das boas cenas que o filme tem, mas é o que eu falei, isso foge um pouco e perde a linha do gênero que ele tá querendo lidar, sabe? A gente tá vendo um filme de gênero de ficção científica, sabe? Apesar de isso não proíbe a gente ter cenas de alívio cômico durante o filme, não proíbe em nenhum momento, sabe? Você pode fazer um filme com alívio cômico de qualquer gênero, sabe? De qualquer gênero, literalmente. Só que você tem que ter limites, entende? Tem que ter limites. Até porque toda cena antes, né, do ápice final do filme, todas as cenas anteriores que o Marshall aparecia, o vilão do filme, né, do Mark Ruffalo, todas as cenas eram banalizadas, todas as cenas. A gente entende que é porque eles queriam banalizar o personagem do Mark Ruffalo, banalizar o Marshall como um cara completamente idiota, bobocoide, entende? Bobão, sabe? Generalizar isso pro personagem até a construção final dele, mas isso dá uma quebra de seriedade no filme, sabe? Eu pelo menos senti isso durante as cenas de banalização que eles tentaram formar em cima do Marshall, entende? Então isso eu acho que desprendeu um pouco do filme, sabe? Estavam seguindo uma linha, do nada uma cena banalizada, segue uma linha boa ficção científica, cena banalizada, entende? Isso pra mim peca pra caramba e isso é um ponto completamente negativo dentro do filme, né? Mas é o que eu falei, é um filme muito bom, tem cenas muito boas, cenas de ação muito boas, tem uma história muito boa e isso é muito importante. E cara, eu tô pra te dizer, sabe? Novamente eu exalto o Robert Pattinson dentro desse filme. Eu tô pra te dizer que se colocasse qualquer outro ator, cara, esse filme combinou pra caramba com o Robert Pattinson. E é o que eu tava falando, eu tô pra te dizer que se você bota qualquer outro ator no lugar do Robert Pattinson, o filme teria uma nota muito abaixo, tanto do público quanto da crítica, entende? Porque o Robert entrou pra caramba no personagem. Pra caramba. E muito do filme ser bom, na maioria dos momentos do filme, é por causa do Robert Pattinson. E assim, e aquele final, né? A gente vê que a esposa do Marshall tá reconstruindo ele na mesma máquina que eles reconstruíam, que eles criavam, né? Outras versões ali de Mickey Barnes, né? Cara, o que isso quer dizer pra gente? É um indício de uma sequência, óbvio, né? Isso é óbvio. Mas, além de só indiciarem uma sequência do filme,
Isso pra mim não é um ponto muito positivo. Por quê? Cara, eles tiveram todo o trabalho de banalização do filme inteiro, né? Com o personagem do Marshall, do Mark Ruffalo. E assim, tudo bem, termina o filme ele com uma figura vilanesca que é morto, né? Pelo Marty Mickey 18, né? Naquela explosão e tudo mais, né? E a gente vê que ele se torna realmente um grande vilão pra parte final do filme ali. E se ele realmente for, né, ali, como ele estava sendo ali recriado pela sua esposa, para uma sequência de filme, provavelmente, ele vai com as mesmas memórias, né, desse primeiro filme de Mickey 17. Assim como, né, o Mickey, todas as vezes que ele nascia de novo, ele também nascia com as mesmas memórias. Mas, o que eles podem fazer numa sequência? Desde o começo do filme, trazer, né, o Marshall como um grande vilão mesmo, uma figura séria de vilania, entende? Isso pode acontecer, pode dar, né, o segundo filme como melhor que o primeiro. Assim, isso pode acontecer, sabe? Porque se um dos erros do primeiro filme foi essa banalização extrema do Marshall durante o filme, o segundo filme, tendo um Marshall mais sério, pode ser melhor. Mas, né, é o que eu digo, a gente não sabe como vai ser essa história do segundo filme, a gente não sabe se necessariamente precisava de um segundo filme, sabe? Porra, a gente vê tudo se resolvendo e se desenrolando no final do filme ali, sabe? Nas cenas finais, nos últimos 10 minutos de filme, tá tudo sendo resolvido. Tudo é resolvido, sabe? A gente poderia ter futuramente uma série, alguma coisa desse tipo, pra mostrar o que aconteceu depois de Mickey 17, mas será que a gente precisa de uma sequência para trazer de volta o Marshall? Eu não sei se isso seria muito interessante, sabe? Eu sei que o filme é inspirado no livro e tudo mais, né? Mas eu não sei se eles poderiam trazer de novo o Marshall para uma sequência. Eu não sei se isso ficaria bom. Esse é o ponto aqui, né? Bom, comenta aí o que vocês acharam de Mickey 17, quais pontos vocês gostaram, quais pontos vocês não gostaram, qual a sua nota pro filme. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera!